Novo Dia segue agora numa conversa com Marcos Vinícius Freitas. Ele que é professor de Relações Internacionais. Há tempos não conversava com o professor. Seja muito bem-vindo, professor Marcos Vinícius. Um prazer lhe receber. Bom dia. Bom dia, é um prazer conversar com você e com o Diogo hoje. Pois é, seguimos aqui juntos nessa conversa, analisando os principais pontos das declarações do presidente dos Estados Unidos. Professor, teve uma frase que chama a atenção. Donald Trump, ele faz questão de frisar que essa guerra longa e difícil acabou. E aí eu lhe pergunto, professor, acabou de fato? Se você perguntasse para o Netanyahu 2 dias atrás, ou esta semana, a impressão que você tinha é de que ele dizia claramente que a guerra não acabou, porque não era interesse dele justamente que terminasse, porque uma das coisas que ele pedia nesse processo todo, por exemplo, era a eliminação de todos os túneis existentes na faixa de Gaza. E aparentemente isso não vai acontecer neste primeiro momento. Ele queria que o Hamas entregasse todas as armas. Isso também não vai acontecer. Então, o que ele pretendia era, se houvesse qualquer movimentação no sentido contrário, que ele tivesse a liberdade de atuar para conseguir levar adiante esta missão que ele entendia ser essencial para a resolução do problema de Gaza, segundo ele. Agora, Netanyahu também tem utilizado isso, neste processo todo, com o objetivo de perpetuar-se no poder, e ficou muito claro também isso para Trump, que fez aí todo um discurso no sentido de engrandecer a figura de Netanyahu neste processo todo, mas nós sabemos que existe aí uma série de problemas domésticos no Estado de Israel, e o fato de Witkoff ter feito um discurso e mencionado Netanyahu e o nome ter sido vaiado é uma evidência de que a situação dele não é tão fácil assim. Mas Trump entende que essa guerra precisa chegar ao fim, tem um custo enorme para os Estados Unidos, afinal, são os Estados Unidos os grandes fornecedores de armas para Israel em todo esse processo. E uma paz no Oriente Médio, ao menos um cessar-fogo neste período, consegue fazer com que os Estados Unidos façam uma arrumação de casa na questão da sua própria defesa. Professor, essa questão que o senhor comentou agora sobre a paz do Oriente Médio, Donald Trump deixou muito claro nesse discurso que ele não estava falando só de Gaza, ele não estava falando só da questão da guerra de Israel em Gaza, mas ele falou também de outros países. Tem até uma hora que ele fala de Tel Aviv a Dubai, enfim, citando vários países, várias capitais da região. Esse discurso, e mais do que isso, essa tentativa, esse esforço de Donald Trump para costurar esse acordo, também pode ser entendido como um esforço dele para restaurar a paz e normalizar as relações diplomáticas, não só ali na região Israel-Gaza, mas também em outras partes do Oriente Médio? Veja, Diego, um problema enorme que Trump enfrenta é de que a prioridade da política externa americana não é mais o Oriente Médio e muito menos a Europa, não é? E isso representa para eles um custo muito elevado no sentido de que são aí os grandes fornecedores da defesa dessas duas situações, tanto na Ucrânia como em Israel. E são os elementos principais também nesta corrida armamentista que tem acontecido em razão disso. Claro que ele pensa que poderá vender ali mais equipamentos para a Europa nesse processo todo, mas não é o foco dos Estados Unidos. O foco dos Estados Unidos é a contenção do crescimento e do avanço da China na Ásia e a contenção da China de todas as maneiras possíveis. Então, o Oriente Médio e a Europa representam distrações nesta política norte-americana, que não começou com Trump, começou com Hillary Clinton, lá atrás já falando que precisavam aí de encontrar maneiras de conter a China em seu avanço econômico e político e global. Então, ao buscar aí uma tentativa de paz duradoura, tanto é que ele falou várias vezes, né? Encontramos aqui finalmente uma solução de paz duradoura. Ele sabe que esta paz duradoura é importante para os Estados Unidos, no sentido de deixarem com que a região consiga progredir de uma maneira em que eles não estejam
tão diretamente envolvidos. Claro que ele sempre assegurará a Israel que dará ali a necessária proteção, mas ele não quer, e aqui está muito claro, não quer permanecer envolvido nestas guerras que têm aí uma continuidade e que têm levado aí os Estados Unidos a deixar o seu foco de atuação e o seu foco de atenção, porque começa a notar, pelas várias medidas que a gente vem observando nos últimos tempos, uma preocupação justamente de perder a posição de hegemonia global. Professor, um último ponto, porque destacamos aqui na nossa conversa com o Diego Pavão exatamente os principais trechos do que disse Donald Trump. Apenas antes da pergunta, só registrar, claro, para você que está nos acompanhando, a imagem agora em tela, é a chegada dos ônibus que levam prisioneiros palestinos à Cisjordânia ocupada. Há um grupo de cerca de 250 prisioneiros palestinos que chegam nesse momento por lá. Essa troca acontece depois da chegada dos reféns israelenses durante o final da manhã em território israelense. Então, nesse momento, portanto, você acompanha a imagem ao vivo da chegada dos prisioneiros palestinos à Cisjordânia ocupada. Eles sendo recebidos com festa por lá, pela população. A gente também acompanhou aqui na nossa cobertura a chegada dos reféns israelenses que ainda estavam sob o poder do Hamas, um total de 20 reféns. Essa troca que acontece nesse dia histórico, imagens ao vivo nesse momento, para você que está ligado aqui conosco. Ainda no CNN Novo Dia, professor, rapidamente, só para passar por um ponto do discurso de Trump, porque ele mencionou a guerra na Ucrânia. Em que medida essas tratativas entre Israel e Hamas podem trazer expectativas com relação a esse outro conflito que Donald Trump também tenta mediar? Bem, é o conflito que ele disse que resolveria em 24 horas na Casa Branca, não é? Ele falou que para ele seria o mais fácil em razão de ter um relacionamento com o Vladimir Putin, o que não aconteceu, não é? Porque eu sempre comentei que Trump poderia ter duas posturas nessa história toda. Uma de um estadista, né, buscando aí o fim da guerra, e outra de um comerciante no sentido de fazer com que o país também tivesse benefícios em razão dessa guerra. E o que a gente notou é que, efetivamente, no fim das contas, os Estados Unidos ganharão muitos recursos resultantes deste novo quadro de segurança europeu, com aumento das despesas para 5%, na participação da defesa de cada país que é membro da OTAN, e também o fornecimento de energia. Então, eles ganharam muito nesse processo todo. Só que, como eu disse anteriormente, a guerra tem também os seus prejuízos para os Estados Unidos. Uma preocupação que surgiu agora, nesta semana, Carol, é justamente a questão dos chineses com relação aos minerais de terras raras, o que gera uma preocupação muito grande para a indústria tecnológica e armamentista dos Estados Unidos. Então, são momentos difíceis e complicados e, claro, a resolução da guerra na Ucrânia traria para Donald Trump também uma figura, transformaria Donald Trump ainda numa figura mais importante dentro do contexto internacional. E o que nós sabemos, Carol, é que todos os presidentes americanos, no geral, no segundo mandato, têm um objetivo muito claro de ter uma participação maior na política internacional, justamente pela preservação e a construção e preservação de um legado pelo qual eles serão conhecidos historicamente. E, obviamente, aquilo que aconteceu hoje em Israel foi um caso disso, e se ele consegue resolver a questão da Ucrânia, ele também se consolida nesse processo e vira justamente aquilo que os arqui-inimigos de Trump sempre disseram que ele jamais seria, ou seja, um presidente que busca a paz, embora as condições alcançadas, como esta situação em Gaza, o genocídio ocorrido em Gaza e tudo aquilo que a gente viu na própria Ucrânia, sejam problemas dentro desse histórico, mas, no geral, o resultado será positivo se ele alcançar os objetivos de paz. Professor Marcos Vinícius Freitas, professor de Relações Internacionais, conosco aqui nessa cobertura histórica da CNN Brasil. Mais uma vez, muito obrigada, professor. Até uma próxima. Eu agradeço pela oportunidade sempre.